Olá, seja muito bem-vindo ao Mel. E no vídeo de hoje nós abordaremos as nossas válvulas de mangote NT, um tipo muito especial de válvula que traz benefícios significativos para o seu processo industrial. No vídeo de hoje nós abordaremos a tecnologia por trás das nossas válvulas de mangote NT, nós abordaremos as suas principais aplicações e também as suas principais vantagens. Primeiramente, vamos entender o que é uma válvula mangote. Uma válvula mangote, como nós estamos demonstrando agora, ela é um tipo de válvula industrial utilizado para controlar o fluxo de líquidos, gases, materiais granulados ou até mesmo pó, usado, por exemplo, em indústrias de mineração no controle da vazão de polpa de minério. Ela se caracteriza por seu design simples, composto por um mangote flexível, que é esse componente escuro aqui no centro da válvula, dentro de um corpo rígido, que seria esse corpo alaranjado que nós estamos mostrando aqui. E aí, no nosso caso aqui da Mel, nós temos dois tipos, né? A válvula aberta e a válvula fechada, que nós falaremos a seguir. O mangote, que é esse componente escuro, ele pode ser comprimido para interromper o fluxo, ou ele pode ser relaxado para permitir a passagem do material. Ou ainda ele pode estar numa posição intermediária para fazer o controle de uma determinada vazão. Às vezes eu não quero a vazão máxima, seja lá qual for o motivo, eu coloco a válvula numa posição intermediária para conseguir fazer esse controle de vazão. Esse design que essa válvula possui oferece uma operação eficiente, com baixa necessidade de manutenção, tornando a válvula de mangote ideal para aplicações em que são manuseados materiais corrosivos, abrasivos ou sensível à contaminação. Sua versatilidade e eficiência a tornam uma escolha popular em diversos tipos de indústrias, como por exemplo, indústrias químicas, alimentícias, farmacêuticas, de papel e celulose, de mineração, entre outros tipos de empresas. Esta válvula pode ser encontrada no mercado com vários nomes, entre eles válvula mangote ou válvula de mangote, como nós utilizamos aqui na Omel. Também válvula Pint, que é uma tradução direta do termo em inglês pinch valve, né? Então, válvula de mangote em inglês é pinch valve, ou válvula Pint em português. Alguns fabricantes americanos traduzem dessa forma. E também válvula de diafragma tubular. E por que recebe esse nome de válvula de diafragma tubular? Porque uma válvula de diafragma, ela tem um componente elastomérico, na maioria das vezes, que é também comprimido e relaxado para fazer o controle da vazão, da mesma forma que nós descrevemos aqui a válvula de mangote. Só que o formato do diafragma, dessas válvulas convencionais de diafragmas, é normalmente plano, né? Pode ser um quadrado, pode ser um retângulo ou uma outra figura qualquer que encaixa na estrutura da válvula. Se a gente for pensar aqui, nós temos um tubo que faz a mesma coisa que a válvula de diafragma convencional. Então, daí eu receber também o nome de válvula de diafragma tubular também está correto. Então, são essas as quatro maneiras que você pode encontrar esse tipo de dispositivo. Em termos de função, essa válvula ela pode assumir vários papéis, entre eles o papel de válvula de bloqueio. Quando a gente usa o termo válvula de bloqueio ou válvula on-off, é o tipo de válvula que trabalha ou totalmente aberta ou totalmente fechada. Por exemplo, a mais típica desse tipo de válvula é a válvula gaveta. Ela é constituída para trabalhar totalmente aberta ou totalmente fechada. Quando eu tenho esse tipo de válvula, recebe o nome, né, em termos de função, de válvula de bloqueio on-off. Mas a válvula de mangote, ela também pode ser liberada para bloquear ou liberar fluxo, ou pode também ser utilizada como válvula de controle propriamente dito de vazão. Então eu posso controlar a vazão de líquidos, vazão de polpa, vazão de pastas, vazão de pós e por aí vai. Então, independente do tipo de aplicação que eu estiver utilizando, eu posso usar para essas duas finalidades.
né? Voltando ao exemplo da válvula gaveta e o que seria a válvula de controle de fluxo, a mais tradicional, é a válvula globo. Então, a válvula globo é um tipo de válvula que é utilizada para fazer o controle de vazão, enquanto que a válvula gaveta é utilizada para fazer abre e fecha. Com a válvula mangote, nós conseguimos fazer as duas funções com apenas uma válvula. E a sua principal característica, que é uma das principais vantagens da válvula mangote, é que apenas o mangote que entra em contato com o fluido, seja na versão aberta ou seja na versão fechada, como nós estamos mostrando nessa imagem aqui. Bom, vamos ver agora as principais características de uma válvula de mangote. Bom, a válvula de mangote, ela tem como característica poucos componentes, né? Então, aqui nessa nossa válvula aberta, nós temos basicamente o acionamento, o elemento que vai, ao girar, né, o volante, eu vou ter o componente que vai comprimir o mangote, a estrutura metálica, no nosso caso, um dos principais diferenciais das nossas válvulas é que esses componentes eles são todos fundidos, o que dá mais robustez ao equipamento, e nós temos o mangote. O que pode diferenciar? Bom, eu posso ter um mecanismo aqui de hidráulico ou pneumático, ou eu posso também ter um sistema de abertura e fechamentos rápidos, né, que promove mais velocidade de abertura e fechamento. Então, poucos componentes é uma característica importante desse tipo de válvula. Uma outra característica muito importante é a perda de carga aproximadamente zero. Isso quando, obviamente, a válvula está totalmente aberta. O que nós temos, né? O que nós conseguimos comparar? Por exemplo, uma válvula globo que faz o papel de válvula de controle de vazão, a perda de carga é muito grande, né? Você olha o coeficiente de perda de carga de uma válvula dessa, eu chego a ter coeficiente KS, lá que nós chamamos na parte de dimensionamento, da ordem de 20, enquanto que uma válvula de mangote, ela vai estar próximo do zero, né? 0,01, né? Então a perda de carga ser praticamente zero é um fator bastante importante. Então a válvula globo, ela tem uma perda de carga muito grande, enquanto que a válvula mangote praticamente não tem perda de carga, porque o diâmetro interno do mangote é o mesmo da tubulação que eu estou tendo o escoamento. Uma outra característica também é uma válvula de fácil manutenção. Neste caso aqui, se eu preciso fazer a substituição do mangote, eu vou soltar esses parafusos que fazem a fixação da parte do suporte frontal, né, dos dois lados, e eu já tenho acesso ao mangote e eu consigo tirar. Mas essa operação é relativamente simples quando comparado com outros tipos de válvulas. E uma outra característica a gente já comentou, apenas o mangote que vai entrar em contato com o produto, né? Isso é uma vantagem muito grande, porque para materiais abrasivos, materiais corrosivos, isso pode encarecer demais uma válvula metálica. Já o mangote, ele vai ser dimensionado para a característica do produto e, consequentemente, ele vai suportar, né, todos esses intempéries que eu acabei de comentar. Vejamos agora os principais componentes de uma válvula de mangote. A válvula mangote ela é composta por um mangote propriamente dito, um corpo que pode ser aberto ou fechado, como a gente já mostrou em alguns casos aqui, um compressor, que é o elemento que vai promover o fechamento da válvula, né, que seria esse componentezinho aqui, a haste, que é responsável pela movimentação do compressor, e o acionamento. No caso desta válvula que nós estamos mostrando, nesta imagem, nós temos um acionamento mecânico. Esse acionamento mecânico ele é composto por um volante e composto também pela haste. Então, quando eu giro o volante faz girar este parafuso, que nessa haste que é roscada, uma espécie de parafuso, que tem né, que transmite o movimento aqui para o elemento compressor que vai fazer a vedação da minha válvula. O mangote pode ser feito de diversos materiais e uma diferença que a gente pode destacar é entre o corpo fechado e o corpo aberto.
Qual que é a vantagem e desvantagem? Um corpo aberto, qualquer vazamento, rompimento do mangote, eu vou ter o vazamento diretamente para o ambiente. E isso pode ser um problema. Então, o corpo fechado traz essa característica de conter o vazamento, quando isso acontece, aqui dentro, né, desse componente. Ele acaba também ajudando nessa questão de rompimento, de isolar, né, por exemplo, se for um produto alimentício, de evitar uma possível contaminação do produto que está sendo operado aqui. Em termos de pressão de trabalho, isso está mais relacionado com a característica do mangote do que a questão de ser aberto ou ser fechado, né? Então a gente vai comentar daqui a pouquinho. Bom, o acionamento pode ser mecânico, mas ele pode ser também pneumático. Ao invés de eu ter um volante, eu tenho um sistema pneumático que faz esse sistema abrir ou fechar. Eu posso ter um sistema hidráulico. Eu posso também ter um sistema de ação rápida, que é um mecanismo similar ao que se usa numa válvula esfera. Com um ângulo de 90 graus dessa haste, você tem a válvula totalmente aberta. Então, esses são os principais componentes que a gente pode citar desse tipo de válvula. Em relação ao funcionamento, vamos ver aqui um pouquinho mais de detalhes. Vamos partir da válvula totalmente aberta. Então, quando eu tenho a válvula totalmente aberta, nesse nosso exemplo, nós temos o acionamento por volante e pela haste. Então, esse componente aqui ele vai estar totalmente para cima, fazendo com que a válvula esteja totalmente aberta. À medida que eu começo a fazer, né, o acionamento aqui, seja ele qual for, a minha válvula começa a empurrar, né, o compressor a fim de estrangular aqui a mangueira. À medida que eu começo a estrangular a mangueira, eu vou estar com uma vazão intermediária, eu vou começar a controlar a minha vazão. E por fim, se eu continuo na movimentação, eu fecho totalmente a minha válvula, né? E com isso eu tenho a válvula na posição totalmente fechada, que aí eu vou ter o mecanismo, né, de compressor totalmente apertando aqui o mangote. Vamos ver agora uma animação mostrando uma válvula nossa, né, agora de corpo aberto, né, não com corpo fechado, em funcionamento, né? Então nós temos aí o mecanismo que quando gira o volante, ele aciona, né, o componente central para baixo, né, enquanto a válvula vai para cima, né, o volante vai para cima, o compressor, né, vai para baixo e ao mesmo tempo ele sobe também a parte de baixo aqui. À medida que eu vou apertando mais, eu vou estrangulando, então essa parte, né, em rosa aqui, que estava mais abaixo, fica mais para cima e com isso, né, o compressor aqui fica o máximo para baixo também. Outra coisa que é importante destacar que eu estava falando aqui, né, em relação à manutenção, né, e à forma construtiva. Todos os componentes dessa válvula, eles são fundidos, né, e daí eu com isso. Daí que eu com isso que quando eu tenho um elemento fundido, a resistência mecânica dos componentes é maior. Com isso, né, com isso você tem uma válvula mais robusta do que uma válvula que é o convencional de mercado, que é válvula que os componentes são soldados, ou, né, os componentes são estampados e depois são soldados. No nosso caso aqui, nós trabalhamos com todos os componentes que montam, né, a nossa válvula, eles são fundidos, né, e por isso a nossa válvula é uma válvula bastante robusta, uma das mais robustas do mercado. E quais são, né, os principais modelos de válvulas que nós temos? A gente já comentou sobre isso, né? Os dois principais tipos de válvula que nós temos é a válvula de corpo aberto, que é a nossa válvula de alta pressão, e nós temos também a válvula de corpo fechado, que é a válvula de baixa pressão, que é onde a gente tem o corpo totalmente fechado da válvula. No caso de vazamento, a válvula de corpo fechado ela contém o vazamento dentro, né, do invólucro aqui da válvula. Já a válvula, né, totalmente aberta, o vazamento ele é para fora, né, diretamente, é visível, né, diretamente. Dependendo do produto trabalhado, por exemplo, em mineração, não tem problema de vazar, né, porque ali é só minério, não é nada, não é tóxico, por exemplo, então não teria problema. Então essa válvula aberta acaba sendo mais indicado. Uma coisa que pode gerar alguma dúvida é a seguinte: a primeira ideia que dá para gente é que a válvula de corpo fechado
é a válvula que trabalha com alta pressão, enquanto que a válvula aberta seria uma válvula de baixa pressão. Por que que eu falo isso? Porque mecanicamente olhando, né, como eu tenho um invólucro aqui, dá a impressão que essa válvula vai suportar mais pressão do que a válvula aberta, mas não é isso que acontece. Por quê? Porque o que dá a resistência mecânica à válvula e, consequentemente, né, os limites de trabalho em termos de pressão é o mangote. Né? Então, o mangote que eu trabalho na válvula de alta pressão, que é a válvula aberta, ele é um mangote que ele é fabricado de uma determinada maneira que garante uma resistência mecânica maior para o mangote. Ao passo que a válvula com baixa pressão, o mangote ele é feito de uma maneira que ele vai suportar menos pressão. É obviamente o componente, né, a válvula de alta pressão, ela vai acabar custando mais caro do que a válvula de baixa pressão por conta disso que eu acabei de falar, né? Então, o mangote, por ser mais reforçado, ele custa mais e, consequentemente, né, o custo total da válvula acaba sendo maior também. E quais são as principais aplicações de uma válvula mangote? As válvulas mangotes podem ser aplicadas em diversas aplicações. As principais que nós podemos destacar aqui são a indústria química, a indústria de mineração. Inclusive, as válvulas de mangote, elas surgiram como uma necessidade para a indústria de mineração. Por quê? Porque as válvulas convencionais, válvula gaveta, válvula globo, etc., elas são mais melindrosas com relação ao comportamento do minério quando está sendo transportado. Né? Pela forma construtiva de uma válvula globo, por exemplo, torna a válvula globo impraticável no processo de mineração. Indústrias de papel e celulose, indústrias de explosivos, indústrias alimentícias. É claro que numa indústria alimentícia, se tiver passando, né, sendo utilizado o produto alimentício mesmo, a borracha utilizada para a válvula, bem como os outros componentes, eles são preparados de tal maneira para atender a indústria alimentícia no grau de sanitariedade que essa indústria ela exige. O que eu quero dizer com isso é que uma válvula preparada para uma indústria química, ela não necessariamente vai ser totalmente igual a uma válvula para uma indústria alimentícia. Por quê? Porque a exigência da indústria química é diferente da exigência da indústria alimentícia, e por isso, né, eu posso ter detalhes específicos para uma aplicação em relação à outra, né? Bom, empresas de tratamento de água e esgoto também é um usuário desse tipo de válvula. Indústrias de cimento, né, a parte, né, dos pós de cimento, entre outras coisas, e por aí vai. Em relação a aplicações, o que que a gente tem que ter em mente? Como o produto vai entrar em contato com o mangote, a nossa principal preocupação tem que ser a compatibilidade química do material, né? Então, a seleção da válvula, ela começa pelo material do mangote. Se eu fizer a escolha errada nesse ponto, eu vou ter um problema muito sério. Né? Então, tem casos, né, de ataque químico, por exemplo, que o componente ele desintegra de um dia para outro, às vezes até menos. Então, se você tiver, por exemplo, solvente e fizer um mangote de Viton, você vai ter problema. O segundo ponto, também bastante importante, é a temperatura. Como o mangote ele é feito de borracha, a temperatura ela é um fator preponderante na escolha. Então eu vou ter borracha natural, que vai até 80 graus de trabalho do produto operado, ou eu posso ir até 90 graus para borrachas sintéticas. Entre elas, as principais, utilizadas para mangote, eu tenho o Viton, o EPDM, o Buna N e o Neoprene. Posso ter outros materiais? Posso, só que materiais especiais significa preços especiais também. Então você tem que ter em mente que quando você foge do padrão, o custo acaba aumentando também. Para isso, né, caso você tenha uma necessidade, eu recomendo você a entrar em contato com a nossa equipe de atendimento ao cliente para você ter a escolha mais adequada para o seu processo. Em termos de pressão, nós temos válvulas que trabalham com até 17 bar de pressão
E temos desde tamanho de meia polegada até 24 polegadas. Então tem válvulas, linhas, válvulas e válvulas zonas, né? Depende do tamanho que você precisa, nós vamos poder te atender. Nessa tabela aqui, nós estamos mostrando as diferenças das válvulas NT e as NT/AP, né? Que seria AP de alta pressão. Então veja aqui que as válvulas padrão vai de 3,5 a 8 bar. O que a gente pode destacar aqui? Quanto maior for o tamanho da válvula, menor é a capacidade de pressão que essa válvula possui. Por quê? Por características mesmo dimensionais, né, de pressão, é a maneira como a pressão vai atuar na válvula. Ela, à medida que eu aumento o tamanho da válvula, eu diminuo a pressão de trabalho dessa válvula. A mesma coisa é a válvula de alta pressão, então a pressão máxima é 17 bar, mas note o seguinte, que até 2 polegadas e meia eu consigo manter a pressão de máxima em 17 bar. A partir de 3 polegadas, aí eu começo a diminuir. E a minha menor pressão, no caso, que seria 7 bar, seria de 16 polegadas. Bom, em termos de acionamento, né, qual é o acionamento adequado para a sua operação? É manual, é pneumático, é hidráulico, é de ação rápida? E quais são as principais vantagens das válvulas Mangote NT da Umel? A principal vantagem é a passagem livre sem obstruções. Um outro ponto é o fechamento, né, positivo mesmo sobre sólidos. Então, se você tiver sólidos, que é o caso, por exemplo, de mineração, indústrias alimentícias, onde você tem, por exemplo, o iogurte com, né, pedaços de fruta, por exemplo, né, é um tipo de sólido, mesmo assim você consegue fazer o fechamento da válvula. Uma outra grande vantagem é que somente o diafragma, né, somente o mangote entra em contato com o produto. Ausência total de gacheta ou outras vedações. Como a válvula mangote ela é, né, com uma borracha, quando eu faço o fechamento dela na tubulação, essa borracha ela vai apertar contra o flange. E com isso eu faço a vedação. Então eu não preciso de uma vedação adicional na instalação da minha válvula. Outras válvulas você vai precisar de uma vedação para isso, né? Então, se for instalar uma válvula gaveta, uma válvula esfera, uma válvula globo, seja lá qual for o tipo de válvula, você vai precisar de um outro tipo de vedação, que pode ser uma gacheta, pode ser uma junta ou alguns tipos de vedações especiais que existem. A perda de carga é praticamente zero quando ela está totalmente aberta. Ela é também um componente de longa duração, mesmo com condições severas. Um outro ponto bastante interessante, né, que eu só tenho um componente de desgaste, que é o próprio diafragma. A manutenção, ela comparado com outras válvulas, é rápida e simples, justamente porque tem menos componentes para você lidar. E assim nós vamos finalizando o nosso vídeo de hoje, te agradecendo por nos acompanhar até aqui e te convidar para acessar o nosso site www.omel.com.br para mais informações sobre os nossos produtos e sobre a nossa válvula de mangote NT, assim como também o nosso blog, temos bastante materiais. E também, caso você tenha dúvida ou precise de suporte técnico, entre em contato pelo e-mail contato@omel.com.br ou pelos telefones 11 2413 5400 ou 11 2412 3200 ou pelo WhatsApp 11 971 74 79 90. A nossa equipe terá um imenso prazer em lhe atender. Um abraço e até a próxima oportunidade.